A conferência COP22 de Marrakech, ela foi uma daquelas que a gente pode chamar de conferência procedimental, que é diferente de conferências históricas, como foram a de Paris, por exemplo, ou então a de Copenhague. Nessas conferências tidas como históricas, realmente são tomadas decisões políticas relevantes, com consequências a longo prazo. Paris, no ano passado, sem dúvida nenhuma, foi uma conferência histórica. Já Marrakech, desde o início se sabia que ela seria de caráter mais procedimental, ou seja, ia ser para discutir como implementar aquilo que está previsto no Acordo de Paris. Então, já havia essa expectativa foi sacudida, por assim dizer, por dois fatos. Um positivo e o outro altamente negativo. O positivo foi que o processo de ratificação do Acordo de Paris surpreendeu a todos, né? O Brasil foi o primeiro país de grande economia e a primeira grande democracia a ratificar o Acordo de Paris, fez isso em pouco mais de 2 meses. Uma série de outros países, China, Estados Unidos, países europeus, começaram a fazer e, na verdade, rapidamente se chegou, ao contrário do que se temia, aos 55 países, representando mais de 55% das emissões, que fazia com que o Acordo de Paris entrasse em vigor. Então, o Acordo de Paris entrou em vigor muito antes do que se imaginava. O fato negativo, evidentemente, foi que logo no primeiro dia da conferência explodiu a notícia da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, tendo o Trump declarado várias vezes que não acreditava em mudanças climáticas e que isso tudo era uma farsa inventada pelos chineses. O grande feito da COP22 foi uma declaração de Marrakech, onde simplesmente se reafirma que o Acordo de Paris é para valer mesmo, se tecem algumas considerações, mas é fundamentalmente uma coisa para manter a bola em jogo. E, de fato, as grandes questões procedimentais elas começaram a ser discutidas, mas nenhuma delas foi resolvida. São bastantes, mas eu basicamente me fixaria em duas. Em primeiro lugar, a questão dos ciclos de revisão dos compromissos nacionalmente determinados, que são as metas voluntárias dos vários países. Se a gente somar todos os compromissos que foram feitos no ano passado, antes do Acordo de Paris, as famosas INDCs, ainda sobra cerca de 12 gigatoneladas de gás de efeito estufa a mais na atmosfera por ano. Mais das emissões da China por ano, sobrando. Então é necessário o chamado, e está previsto, né, o processo de revisão desses compromissos nacionais, a ser feito de 5 em 5 anos. A grande questão é saber se isso vai começar em 20 ou se isso vai começar em 25. E isso, evidentemente, é um fato relevante, porque são 5 anos a ganhar ou a perder. Na COP de 18, se iniciaria a discussão de uma estratégia de longo prazo para a neutralização do carbono na segunda metade do século. Emissões líquidas zero, que é o que é necessário realmente para poder fazer frente às mudanças climáticas. Alguns países e lideranças projetam querer discutir também em 18 a questão dos ciclos de revisão e fazer com que o primeiro, de fato, seja em 2020. Então essa é uma discussão que se esboçou, mas não chegou a avançar muito na COP22. A outra questão é como compatibilizar esses compromissos, essas famosas NDCs, ou compromissos nacionalmente determinados, porque praticamente cada país fez de uma forma diferente. Eu diria que, grosso modo, você tem os países como o Brasil, que colocaram o seu compromisso de redução de emissões no agregado, em termos absolutos, em emissões absolutas. Então, o Brasil ficou de reduzir suas emissões em 37%
até 2025 e 43% até 2030, para chegar em 2030 a emitir apenas 1,2 gigatoneladas. Tem outros países, como é o caso da China, que coloca a sua meta em intensidade de carbono, que vem a ser quanto carbono você emite para poder chegar a 1 ponto percentual do seu PIB, do seu produto interno bruto. Então, isso é uma forma de calcular que, na verdade, a China está diminuindo a intensidade de carbono, mas provavelmente as suas emissões ainda vão aumentar até 2030. E é o principal emissor. Outros países fazem, como o Brasil chegou a fazer em Copenhague em 2009, uma redução em cima de uma curva projetada de emissões, chamada curva Business as Usual, que é um índice, cá entre nós, bastante chutado. E outros países fazem promessas de redução de alguns setores da economia. Vamos botar tanto de energia solar, vamos botar tanto de energia eólica, mas não colocam isso em relação ao total da sua economia. Então tem que haver um mínimo de compatibilização e processos de como isso vai ser verificado, como isso vai ser tudo convertido em redução no agregado, de como pode haver transparência nesse processo, que as informações de fato serão as informações corretas. Então há muito caminho a percorrer. Ao lado disso, existe sempre subjacente às COPs a grande questão do financiamento, que é onde menos se avança. E, novamente, na COP22, em Marrakech, não se avançou. Fala-se da questão do Fundo Verde do Clima, que os países desenvolvidos teriam que botar 100 bilhões em 2020 e, a partir daí, cada ano, mais 100 bilhões. Eles não têm esse recurso líquido a depositar. Isso poderia ser depositado, no máximo, em garantias. A maior parte disso só poderia ser depositado em garantias. Isso é um segredo de polichinelo. Já se sabe dessa realidade há muito tempo. No entanto, existe um impasse. Existem países em desenvolvimento, sobretudo aqueles bolivarianos, certos países árabes, que dizem, não, os países desenvolvidos têm que desembolsar isso tudo em líquido, em espécie. Enquanto que os países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão e Europa, nesse momento não têm esses recursos e politicamente não conseguiriam fazer. Os Estados Unidos, ainda mais com Trump. Imagina se os Estados Unidos vai desembolsar dólar para o Fundo Verde do Clima. Então, isso é toda uma discussão enroladíssima e, curiosamente, essa discussão ela não bate no X do problema, porque 100 bilhões é pinto perto daquilo que é necessário para financiar a transição para economias de baixo carbono. Nós precisamos de pelo menos 3 trilhões de dólares por ano para poder financiar a transição. E nenhum governo tem isso. Os governos todos estão com déficit, os governos todos estão endividados. Onde está essa grana? Essa grana está no sistema financeiro internacional, que roda 220 trilhões de dólares aplicados por dia, dos quais 20% estão aplicados com juro negativo, perdendo dinheiro para os fundos de pensão, perdendo dinheiro para o Banco dos Investimentos. Tem que haver uma forma de trazer essa dinheirama para investimentos produtivos que gerem empregos e para investimentos de baixo carbono, investimentos em energias limpas, investimentos em reflorestamento, investimentos em agricultura de baixo carbono, que de fato contribuam para promover a transição para uma nova economia. Então, essa discussão não está sendo travada no circuito da ONU. Essa discussão está dispersa, ela está fragmentária e ela vai ter que ser travada em outras instâncias. Ela já tem passos importantes que foram dados no Acordo de Paris. O artigo 2º do Acordo de Paris fala que os fluxos financeiros têm que ser compatíveis com a descarbonização. O parágrafo 108 do preâmbulo do Acordo de Paris, da Declaração de Paris, ele reconhece o valor econômico, social e econômico das atividades de mitigação. O que significa isso? Isso quer dizer que
reduzir ou remover carbono da atmosfera é um valor econômico intrínseco. Descarbonizar vale dinheiro. Mas essa discussão ainda está num âmbito muito teórico e os mecanismos para colocar isso em prática ainda não começaram a ser devidamente discutidos. Então, esse é o quadro. No momento que os cientistas cada vez mais nos advertem que o buraco é mais embaixo, que a situação é pior do que a gente imaginava, que a questão climática é dramática, cada ano que passa é o mais quente da história da humanidade, foi assim em 2016, tinha sido assim em 2015, 2014, a situação detectada pelos cientistas é cada vez mais preocupante. No entanto, o jogo continua. A próxima COP vai ser presidida pelas Ilhas Fiji, que estão ameaçadas, inclusive, de desaparecer com o aumento no nível dos oceanos, e vai ser sediada em Bonn, onde fica a sede da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Então, vamos avançando nesse processo, pouco a pouco, e preocupados para ver se, de fato, sobra esse tempo para a humanidade.